Meus amigos, vocês estão falando que os candidatos estão nota 0 nos debates. Eu nota não. dó. O Diogo da Luz ainda deu uma canja, deu nota 5, mas que reprova de ano, viu? Segundo aqui os nossos especialistas, não passa de ano. Eu quero saber, então, se vocês aqui são os bons mesmo. Se vocês, então, seriam melhores nos debates. Para isso é que a gente separou, Tá na Roda desse domingo, o debate aqui do nosso Tá na Roda, com os participantes que você já conhece. Coloca uma trilha de debate e vem comigo, porque agora tem surpresa no Tá na Roda desse domingo. Vem pra cá. Nós separamos aqui um púlpito de debates aqui da Jovem Pan. Eu farei um sorteio com um dos nossos candidatos aqui, candidatos, né, claro, simulados, e eles escolherão a quem farão uma pergunta sobre um tema que nós também sortearemos. Um tema por quê? Porque é para ficar um debate civilizado com os assuntos que o eleitor de São Paulo precisa. Então, vamos lá comigo, você que está na audiência aqui, vamos saber quem vai ser o primeiro a perguntar. O primeiro a perguntar no debate simulado Tá na Roda é Luiz Fernando Pacheco. Vem pra cá, Luiz Fernando Pacheco. Pra quem é que você vai fazer a sua pergunta, meu amigo? Você tem 1 minuto para fazer a pergunta e nós vamos chamar o nosso colega. Vem aqui. Eu gostaria de chamar o Acácio Miranda. Acácio Miranda. Perfeito. Vem pra cá, Acácio. Nós temos... Vamos aqui na 1. Nós temos um timer aqui atrás de você, meu querido Luiz Fernando Pacheco. Não, você espera ele perguntar, Acácio, em 1 minuto. E aí, depois, você vai responder em 2 minutos. Me deram a direção de que eu aqui vou ficar no púlpito, então vai ficar um de cada lado. Vem cá, vem pra cá. É isso aí, Diegão? Então é isso aqui. Vamos lá, Acácio Miranda. Calma, meu amigo, calma. Nós vamos sortear o tema, porque o debate é organizado. Vamos lá. Você está emocionado com a minha presença. Não, é porque eu fiz a boa escolha. Sim, o tema... Deve ser, né, candidato, o seu tempo ainda não está valendo. Desculpe, eu peço respeito às regras do debate aqui no nosso Tá na Roda. O tema, Luiz Fernando Pacheco, sorteado aqui para todos verem, é serviço social. 1 minuto para a pergunta, Luiz Fernando Pacheco. Serviço social. Serviço social. Creche é um serviço social. Serviço social, na verdade, abrange muita coisa, né? Transporte público é um serviço social, educação é um serviço social, saúde pública é um serviço social. Então, eu perguntaria dentro do tema da educação, que é um serviço social. A gente tem debatido muito aqui as escolas cívico-militares. Queria ouvir a sua opinião, candidato, sobre se devemos ou não investir em escolas cívico-militares ou investir mais na educação tradicional, melhorando o nível das escolas que já temos. Lembrando que perfeito, pergunta do candidato Luiz Fernando Pacheco, resposta agora do candidato Acácio Miranda em 2 minutos. Se quiser se dirigir ao seu público, fica à vontade, a gente está com tempo, 2 minutos para Acácio Miranda. Boa tarde, eleitores do Tá na Roda. Eu confesso a vocês que eu fiquei decepcionado com a pergunta do meu oponente. Até porque ele deu um somebody love no tema proposto. Tinha aqui educação, poderiam ter sorteado educação, mas ele, astuciosamente, de forma a enganá-los, ao invés de perguntar sobre serviço social, perguntou sobre educação. Como tenho respeito por vocês, não deixarei de responder. Eu sou favorável às escolas cívico-militares, mas eu acho que elas não devem ser uma obrigação. Os pais dos alunos têm a opção, deveriam ter a opção de escolher se querem que seus filhos estudem numa escola cívico-militar ou não estudem numa escola cívico-militar. Até porque essa narrativa da escola cívico-militar é uma fuga que os 2 extremos da polarização têm para não lembrarem os eleitores do Tá na Roda que a nossa educação pública é de péssima qualidade. A gente deveria discutir melhoria no ensino das nossas crianças, melhores metodologias de ensino, a gente acabar com a reprovação. Aliás, com a aprovação. Com a aprovação é para você sabe disso, candidato. Poderia ter perguntado sobre isso. A plateia, por favor, não se manifeste. A gente tem que acabar
com a aprovação automática. A gente tem que estimular os nossos jovens a terem mais criatividade, a gostarem da educação e, principalmente, a gente tem que incentivar o uso da tecnologia. Hoje, a tecnologia faz parte do dia a dia. Diogo da Luz disse que não vive sem o X e você disse que viveria sem o celular. Porém, os nossos jovens que estão na escola já nascem com o celular. Isso deveria facilitar e ser incluído como forma de aprendizado ativo. Perfeito, tempo encerrado. Agora é a réplica em 1 minuto de Luiz Fernando Pacheco. Eu concordo em parte com o meu oponente. Eu acho que sim, há de haver um investimento massivo em educação, há de haver um investimento massivo em tecnologia para essa juventude que está aí, que já nasceu de fato. Né? Quando eu falei que eu viveria sem celular, eu sou um senhor. Né? Eu sou 50 a mais, né? Eu viveria já estou na hora de viver no campo aí mais tranquilo. Essas redes sociais me incomodam um pouco, me deixam um pouco ansioso, mas não é a realidade das nossas crianças. Percebe-se a sua idade pelos óculos de Por favor, candidato. Mas não é a realidade, não é a realidade dos nossos jovens e adolescentes. Ao contrário, porém, do que disse aqui o respeitável candidato Acácio Miranda, eu acho que nós devemos investir nas escolas e investir pesadamente nas escolas públicas que já temos. Houve um tempo em que a escola pública da Prefeitura de São Paulo era muito melhor do que a escola pública do Estado de São Paulo. Então, eu acho que a Prefeitura tem que voltar a esse papel, Nelson. Acabou o tempo da réplica do Luiz Fernando Pacheco. Nós vamos agora para a tréplica. Mais 1 minuto para Acácio Miranda. Ele gastou o 1 minuto que ele tinha. Ao invés de propor, ele concordou com tudo que eu disse. Eu confesso a vocês, eleitores do Tá na Roda, atentos e entusiasmados eleitores do Tá na Roda, que eu nem vou gastar todo o meu 1 minuto, porque o meu oponente concordou com o que eu disse. Se ele concorda, se eu concordo e você concorda, chegamos a um consenso e sabemos que as propostas do Acácio Miranda são as melhores para os eleitores do Tá na Roda. Descansem esses próximos 30 segundos. Perfeito, tivemos a primeira rodada do nosso debate simulado. Depois dessa, eu retiro minha candidatura e vou votar em Acácio Miranda. Ei, Acácio, ganhou até o opositor. Vai lá, meus amigos. Agora o Acácio Miranda é quem faz a pergunta. Vem aqui, Acácio. Eu quero que você escolha o seu debatedor, por favor. Vou escolher o Diogo da Luz, nosso tiozinho do fax. E nós vamos sortear agora... Tiozinho não, tiozão, não venha diminuir do fax, o candidato não. Agora nós vamos sortear o tema dessa próxima rodada. É uma pergunta que será feita por Acácio Miranda ao candidato Diogo da Luz. O tema é infraestrutura. 1 minuto para a pergunta. Diogo, nós sabemos que, especialmente nos anos eleitorais, diversos prefeitos Brasil afora saem espalhando obras por aí e depois que termina o período eleitoral, essas obras ou ficam inacabadas ou prova-se que elas não tinham uma finalidade prática que foi vendida pelo candidato. Nós temos aqui perto da sua região, inclusive, o túnel Rebouças, que custou uma nota e ele só facilitou as pessoas a chegarem de um trânsito para o outro, sem que tivesse melhorado o trânsito da nossa cidade. Eu gostaria que você falasse sobre o que você acha dessa estratégia e se você, caso fosse eleito prefeito, adotaria essa mesma estratégia de sair a esmo, lançando obras sem que você as acabasse? Agradeço a pergunta, mas não é se eleito. Só 1 minuto, candidato, nós vamos zerar o tempo agora. Em 2 minutos, resposta do candidato Diogo da Luz, que se quiser pode se dirigir ao seu público. Está valendo. Não é se eleito, e sim depois de eleito o que farei. Aí sim, lógico, não tem sentido fazer essas obras e não terminar e depois começar outras. No meu governo não vai ter obra pública diretamente. Nós vamos abrir licitações principalmente para o metrô, que é o que mais consome dinheiro de obras na cidade, para que as empresas privadas o façam pelos caminhos que quiserem, respeitando as regras que tem que respeitar de segurança, e pode fazer até linha paralela que exista. Vai fazer linha onde quiser e vai receber o direito de aumentar o potencial construtivo em volta das estações e assim se ressarcir do investimento, como também com o aproveitamento
do bilhete, da receita do bilhete. Assim a gente poupa dinheiro do Estado, tem a garantia que a obra terminará e, para não ter dúvidas disso, todas as construtoras terão que ter uma seguradora de porte que garanta que aquela obra será executada de acordo, senão a seguradora deverá bancar por esse serviço. Não é preciso nem 2 minutos para mostrar que dá para mudar muito nessa cidade. O senhor esgotou a sua resposta? Sim, não é preciso mais. Então agora nós temos mais 1 minuto para a réplica de Acácio Miranda. Eu confesso, candidato à prefeitura do Tá na Roda, Diogo da Luz, que eu fiquei perdido com a sua resposta. Porque você fez menção a seguro de obra pública, que é algo que já existe. Você fez menção às PPPs, que são algo, aliás, já aplicados na prática. Eu confesso, diante da utilização de algo que já existe na prática, que eu fiquei sem entender efetivamente quais são as suas propostas, e acho que quem nos assiste também tem essa preocupação. Se você cairia nesse mesmo problema de inaugurar obras públicas ou lançar obras públicas sem que você consiga terminá-las, ou até, se você está roubando ideias que já existem, o que você não poderia fazer tendo a caneta efetivamente? Réplica de Acácio Miranda, agora nós vamos para a réplica de Diogo da Luz em 1 minuto. Está valendo. Vejo que meu oponente ou não entendeu nada do que eu falei, ou não quis entender. Porque eu tenho certeza que você entendeu. E lhe pergunto, você já viu alguma vez uma obra parada no meio ser socorrida por uma seguradora e ela continua andando? Não, jamais. E outra coisa que eu disse, que ele parece não ter entendido, mas você, tenho certeza, entendeu. O dinheiro não será público, o dinheiro do contribuinte será poupado, porque o dinheiro será do construtor. Ele próprio colocará o seu dinheiro em risco e terá que fazer o capital retornar depois, com as construções que fará em volta das estações e com a receita dos bilhetes. Se ele não terminar a obra, é ele que terá prejuízo e não a população da cidade. Muito bem, agora encerramos essa rodada com Acácio Miranda e Diogo da Luz. Quero agradecer ao candidato Acácio. O Diogo da Luz vem para o outro lado. Não está parecendo muito fácil como vocês falavam não, viu? Parabéns pela não tá moleza como vocês estavam falando, não. Eu tô vendo aqui uma dificuldade dos nossos candidatos do Tá na Roda em mostrar como é que se faz um debate. Quem é que o senhor chama para essa rodada para responder as suas perguntas? Diogo da Luz. Doutora Priscila. Priscila Silveira. Priscila Silveira, por favor, se dirija até a tribuna. O seu tema, meu querido Diogo da Luz, sorteado aqui. Infraestrutura já foi, nós vamos repetir para não ter duplicidade nos nossos temas. Infraestrutura de novo. As pessoas estão querendo, ou pelo menos o nosso sorteador está querendo falar de infraestrutura, mas nós já tivemos e agora a palavra sorteada foi educação. Diogo da Luz, a pergunta sobre educação para Priscila Silveira. Candidata, é mais do que sabido que a educação na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país deixa muitíssimo a desejar. A gente vê as crianças terminarem o ensino médio sem mal saber as 4 operações. A escola pública está falida, seja aqui, seja no estado, seja no país. E aí eu lhe pergunto, o que a senhora falar para realmente fazer com que a escola pública tenha qualidade, as crianças aprendam de verdade, os pais possam escolher as escolas para os seus filhos e economizar dinheiro público que é muito desperdiçado. Perfeito, agora a gente vai para a resposta de Priscila Silveira em 2 minutos. Com a Candidato, eu farei diferentemente do que colocado na sua proposta. Nós precisamos, primeiramente, valorizar os professores, porque sem valorização aos nossos professores não há educação. Nós estamos diante do primeiro momento, a educação é a base para tudo, ela muda vidas. E mudando vidas eu começo da base, mas não só isso. Valorizar o professor é a primeira coisa, mas nós precisamos também colocar professores que estudam, professores que sabem o que se colocar na sala de aula. E para os nossos alunos, nós não temos dinheiro destinado à educação, porque muitas vezes a educação não interessa. A educação não interessa que nós demos ou que nós tenhamos pessoas estudadas. Precisamos pegar a educação básica, colocar aulas nessas escolas. É claro que a gente tem aí uma evolução social, trazendo a questão online, né? Mas eu preciso colocar o aluno
frente a frente, porque muitas vezes ele não tem nem a comida, ele procura a escola, candidato, para poder ir lá se alimentar, isso. Ele não procura a escola somente para poder fazer a conta base, não, ou básica. Ele procura, às vezes, uma ajuda na escola. Então, eu vou fazer no meu governo, tá? Que nesse debate é muito importante a gente colocar que no meu governo o aluno vai ter onde comer, vai ter onde estudar, vai ter cartilha, vai ter livro para estudar. E eu pretendo também, na minha... Segue, Priscila Silveira com a resposta. Vocês estão me destruturando. E eu pretendo também colocar iPads nas escolas. Porque ele também, às vezes ele não tem nem computador. Haja vista que a gente viu aí na pandemia, candidato. Na pandemia, muitos alunos deixaram de ir às escolas porque não tinha nem a internet dentro de casa. Vou também implementar a internet para que a educação chegue para todos. Perfeito. Isso. A resposta de Priscila Silveira. Manifestação da plateia, por favor, se segurem os nossos convidados. Agora nós temos a réplica em 1 minuto com o Diogo da Luz. Você que nos ouve certamente percebeu que a candidata praticamente não apresentou nenhuma proposta. Fez muito mais disso aqui um palanque para protestar, dizer o que é ruim, que nós já sabemos que é muito ruim, mas não disse o que vai fazer, a não ser uma única coisa, que vai colocar iPads nas escolas. A gente sabe que os casos de iPads nas escolas sempre foram concorrências viciadas. Será que essa é a única proposta dela? Será que ela não pensa em olhar que nós temos escolas privadas muito melhores que as públicas e deveríamos colocar a administração pública para aprender com as escolas privadas e aí sim adotar as nossas crianças que não têm acesso à escola privada, um ensino realmente de qualidade? Parece que ela não tem proposta, ela está muito mais aqui protestando do que apresentando soluções. Mas Posso falar, gente? Agora sim, 1 minuto para a tréplica. Candidato, política é protesto. Quando a gente está inconformado com alguma coisa, a gente tem que apresentar, contrário àquele inconformismo, a situação. Eu sou inconformada porque certamente os seus filhos e os seus netos, candidato, devem estudar com iPad. A educação deve ser igualitária para todos, candidato. Quando o senhor fala que eu não trouxe proposta, é porque o senhor, de alguma forma, não as tem. Eu acabei de dizer aqui que vai ter iPad sim, vai ter computador e mais. Nós precisamos trabalhar a questão da internet. Eu sei que é difícil. É difícil. Certamente é porque o senhor tem internet. Eu estou aqui para trazer... Eu trago aqui... Você está me estruturando, a minha fala. O senhor já teve 1 minuto, o senhor está me tirando a palavra? Tempo com licença. Garantido para a candidata. Então, só para aqui deixar esclarecido, eu trouxe propostas assim. Quais são as propostas? Livros. A gente precisa colocar as crianças para lerem, para poder raciocinar, candidato. Plano de estudo nas escolas, professores melhor remunerados. A educação é isso. Dar conhecimento, deixar as pessoas estudarem e raciocinarem. E sim, se for possível de nós colocarmos computadores nas escolas para poder essas crianças estudarem, não disse que era a única forma, mas disse que também é uma forma da gente avançar e propagar a informação através da internet. O senhor vem aqui deturpar minha fala. Acabou. Priscila Silveira respondeu. Durante a resposta da candidata Priscila, o candidato Diogo da Luz pediu direito de resposta. Nossa comissão, formada pela direção da emissora e por um corpo de juristas, não identificou nenhum tipo de ataque pessoal e por isso seu direito de resposta foi negado ao candidato Diogo da Luz. Perfeito, agradeço a rodada do Diogo da Luz. Para cá, por favor, a candidata Priscila Silveira. Necessariamente, pelas regras do nosso debate, que foram tratadas em conjunto com as organizações das campanhas todas envolvidas, o próximo candidato vai ser Diego Tavares a responder a sua pergunta sobre o tema que sortearemos agora, a candidata Priscila Silveira. E o tema sorteado foi segurança. Pergunta em 1 minuto de Priscila Silveira a Diego Tavares. Candidato, no seu plano de governo eu não verifiquei nada. Nós estamos acompanhando aqui no estado de São Paulo inúmeras problemáticas envolvendo roubos, aqui a Cracolândia, pessoas em situação de rua. E no seu plano de governo eu não observei nada verdadeiramente, de forma verossímil, que pudesse estancar esse problema que é enfrentado aqui no estado de São Paulo. Só falácias de que, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. O que o senhor pode falar, então, já que o senhor, nós não estamos juntos porque o senhor não quis estar comigo, é bom dizer aqui, por isso que o senhor está do lado contrário, e assim sendo, estando do lado contrário, fale para a sua audiência, então, senhor Diego Tavares, o que vai ser feito de forma efetiva para os seus eleitores relacionado aí à segurança?
2 minutos agora para a resposta de Diego Tavares. Bom, primeiramente, muito obrigado, Nelson Kobayashi, obrigado à Rede Jovem Pan por esse debate, um momento muito importante para a efetivação da democracia aqui no Tá na Roda. Obrigado pela pergunta, candidata Priscila Silveira, e eu preciso dizer aqui antes de tudo, de crime a Priscila Silveira conhece muito bem. Basta pesquisar o nome dela no site dos tribunais, vocês vão encontrar diversos processos, então eu fico muito feliz que esse seja o tema que nós vamos tratar aqui hoje. E Priscila, me chateia muito você dizer que você não conhece as minhas propostas sobre segurança pública. Certamente você sequer viu o meu plano de governo, o meu plano a respeito da segurança pública aqui para nossa prefeitura do Tá na Roda. E eu quero desde já deixar claro que eu vou fazer como eu fiz lá na minha casa. Eu vou colocar muitas câmeras com inteligência artificial que vão observar pelas ruas aqui da nossa emissora os carros, as placas dos carros roubados, que vai ter identificação facial por inteligência artificial para ver também aquela pessoa procurada que está pelas ruas, que furta celulares, que tira a paz do trabalhador, a paz do cidadão de bem. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o que nenhum dos meus adversários aqui se propõe a fazer, porque eu sei como fazer. Segurança pública é um grande problema. Você que está em casa, tenho certeza que sai de casa todos os dias com medo, que não consegue ficar com o seu celular na mão, andando pelas ruas. Eu vou resolver esse problema, eu vou estancar essa chaga aqui da nossa cidade. Vou também dobrar o efetivo da nossa Guarda Civil, vamos ter mais policiamento nas ruas e dobrando esse efetivo também vou comprar melhores equipamentos, melhores viaturas, dar melhores salários para que esse policial possa ir para a rua devidamente paramentado, para enfrentar o crime organizado, para enfrentar a violência urbana com a gravidade que nós sabemos que tem. No tempo que me resta, Priscila, eu deixo aqui a pergunta, explica para os nossos eleitores, explica aqui para a nossa audiência a respeito das centenas de processos na justiça que você tem. Querido... Só um minuto, Priscila Silveira. Durante aqui a manifestação do candidato Diego Tavares, ele saiu do púlpito. E essa é uma das regras mais básicas do nosso debate. Então, candidato, você está formalmente advertido. E na próxima será expulso do nosso debate, candidato Diego Tavares. Agora nós temos 1 minuto para... Querido eleitor, isso aqui é mais do mesmo. Não é? Eu digo que ele é mais do mesmo e é por isso que nós ficamos mal falados enquanto políticos, buscando aí, não é, mudar todo o nosso país, porque ele chegou aqui, boa tarde candidato, tudo cheio de churumelas, mas falar sobre o que vai ser feito ele não falou. Ele quis falar sobre a minha pessoa e desconhece muito, embora seja advogado, um princípio da Constituição Federal que diz que presunção de inocência. Sabe o que é a presunção de inocência? Enquanto a pessoa não tem trânsito em julgado dentro da sua condenação, ela é inocente. Diferentemente das suas condenações, né, candidato, que o senhor não vem falar. É muito fácil sentar no banquinho e falar do colega, mas não falar das propostas. Eu não perguntei sobre mim. A pergunta era sobre segurança pública. Sobre mim, as pessoas podem pesquisar na rede social, podem ter acesso... A minha vida é um livro aberto. Eu perguntei sobre o que o senhor de fato fará. O que não foi dito aqui nem de longe. Ficou falando que tem câmera, que blá, blá, blá. Querido eleitor, não caia mais no mesmo. Ele me deixa uma pergunta quando, na verdade, a pergunta deveria ser feita a ele. Tempo esgotado para a candidata Priscila Silveira, agora a tréplica com o candidato Diego Tavares. Bom, eu fico muito feliz que a candidata me questione sobre os meus processos. E eu preciso dizer aqui, viu, eleitor? Os processos que eu tenho na justiça são apenas os processos que eu patrocino enquanto advogado. Ao contrário da minha adversária aqui, que deu volta, foi para um lado, foi para o outro, mas não conseguiu explicar sobre os milhares de processos que ela tem na justiça. Enfim, eu disse aqui tudo o que eu vou fazer a respeito da segurança pública, câmera, mais policial na rua, melhores salários, um maior efetivo, melhor armamento, melhores viaturas. Ela, infelizmente, não trouxe nada. Disse que não viu nada no meu plano de governo, mas, ao seu turno, também não trouxe uma proposta concreta. Vai falar que está lá na rede social. De fato, por favor, eu peço que o meu tempo seja garantido. O tempo está restabelecido para o Diego Tavares. Muito obrigado. Então, repito para vocês. Quando eu for eleito, a partir do meu próximo mandato aqui como prefeito Tá na Roda, mais policial na rua, melhores salários para o policial, melhores armamentos, câmeras com inteligência artificial, para que você aí de casa pare de perder o teu celular no ponto de ônibus, nas ruas, para que o cidadão de bem tenha de fato segurança aqui no nosso Tá na Roda. Tempo esgotado, Diego Tavares. Encerramos assim essa rodada. Agradeço a candidata Priscila Silveira, que volta ao seu lugar. E agora também pelas regras do debate, o candidato Diego Tavares vem para o lado de cá do nosso púlpito e também necessariamente fará perguntas ao candidato Luiz Fernando Pacheco para o encerramento deste nosso bloco de debates. Vem para cá, o comedor de açúcar. Vem pra cá. Comedor de açúcar? Calma vocês dois. Você é comedor de farinha. Calma vocês dois. Eu vou provar. Calma vocês dois. Eu peço que os dois se mantenham aguardando aí os comandos deste mediador. Nós vamos sortear agora o tema que será o assunto desta pergunta.
Segundo o nosso sorteador aqui, o tema é mobilidade. A câmera não pegou, mas é mobilidade urbana, viu? Mobilidade urbana. Pergunta de Diego Tavares em 1 minuto. Luiz Fernando Pacheco, mobilidade urbana. Nós sabemos que nós temos muitos gargalos aqui no nosso Tá na Roda, em razão do aumento do número da nossa população. O aumento populacional, a densidade aqui aumentou muito. De certa forma, o nosso aparato de mobilidade não está preparado para que todas essas pessoas saiam de suas casas pela manhã, cheguem aos seus trabalhos e depois, no final da tarde, retornem. Somado a isso, nós temos um evidente sucateamento da nossa frota no transporte público, a falta das linhas no metrô. Então, eu te pergunto de forma muito objetiva, qual que é a sua proposta para resolver esse problema aqui do nosso Tá na Roda? Esse é um problema muito complexo para o eleitor, que ele tem o tempo de trabalho dele, tem o tempo livre, mas esse tempo livre, na verdade, é um tempo apenas liberado, porque a grande parte da população mora longe do trabalho, pega um transporte público caótico, fica 2 horas para ir trabalhar, mais 2 horas para voltar para casa, quando consegue voltar em momento rápido. Quando chove, então, na cidade, é um absurdo. A gente tem que começar a mudar, por exemplo, o plano diretor da cidade. As pessoas têm que morar mais perto do local onde trabalham, gastar menos tempo no trânsito. E o tempo que gastar no trânsito tem que ter transporte público efetivo. Essas empresas de ônibus aí que faturam milhões em licitações, muitas vezes duvidosas, criminosas, que são contestadas, elas precisam ser extirpadas do sistema. Tem que ter empresa séria que coloque transporte de qualidade, tem que ter corredor para ônibus, tem que ter transporte alternativo, monotrilhos. Falaram em teleférico, aí já é um pouco demais no meu conceito. Teleférico para pegar toda a Zona Leste até o centro. Isso é uma falácia. Nós temos que investir no que já existe, melhorando o que já existe e trazendo a população para perto do trabalho. O centro da cidade de São Paulo precisa ser valorizado, ocupado, com moradia, né, para que a pessoa não precise morar a 50 quilômetros do seu local de trabalho e perder 6 horas, além das 8 horas de trabalho, mais 4, 5, 6 horas para ir para o trabalho e depois para voltar para sua casa. Isso aí não é vida decente. O transporte público é algo muito importante, é uma pauta que nós temos que tratar com muita seriedade para que o cidadão possa ter uma vida mais feliz, mais produtiva, mais alegre, com mais cidadania. É algo de suma importância. Agora o tempo é de 1 minuto para o candidato Diego Tavares fazer a sua réplica. Bom, meu adversário está completamente descontrolado. Além de violar o tempo, está aqui falando a respeito da Prefeitura de São Paulo. Nós estamos concorrendo à Prefeitura do Tá na Roda. Ao que parece, ele não sabe nem onde ele está, quanto mais sobre mobilidade urbana. É bom lembrar, viu, Luiz Fernando Pacheco, que foram os seus aliados que estiveram à frente dessa Prefeitura nos últimos 16 anos. Todos os problemas que você coloca aqui a respeito da nossa mobilidade urbana foram criados pela sua turminha que esteve no poder e não fez nada e não resolveu. Eu vou dizer o que eu vou fazer pela mobilidade urbana aqui. Nós vamos desafogar o trânsito aqui do nosso Tá na Roda, criando novas linhas de ônibus. Nós vamos mudar toda a frota de ônibus, vamos passar um pente fino nos contratos para evitar que o crime organizado que se instalou aqui nessa prefeitura, graças aos aliados aqui do Fernando Pacheco, continuem dando as cartas aqui no nosso Tá na Roda. Isso é mentira. Deem as cartas aqui no Tá na Roda. Nós temos um plano global que envolve o alinhamento entre todas as nossas pastas para resolver de vez os problemas concretos que você sofre. Isso aqui é só promessa. Tempo esgotado, agora nós temos a tréplica de Luiz Fernando Pacheco. Eu queria dizer que o candidato Diogo Tavares está sacando mentiras contra a minha pessoa. Mentiras. Não prova o que diz, vem fazer ataques pessoais a mim e repete, na verdade, o que eu disse. Que nós precisamos investir, sim, nas frotas de ônibus, sim, precisamos investir no transporte público de qualidade, precisamos investir em ônibus decentes. A população, além de perder
tempo. Não é blá, 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 não, senhor. O senhor já andou de ônibus na sua vida? O senhor já andou de metrô na sua vida? Eu nasci na periferia, meu amigo. Você nasceu Eu nasci na periferia. Por favor, tempo é do Luciano Pacheco. Fazendo favor. A questão é não só aumentar a frota de ônibus, não só aumentar os corredores para que os ônibus possam circular mais livremente, mas que os ônibus tenham qualidade, que a população não vá exprimida como sardinha, porque estamos no inverno, está fazendo 35 graus na cidade de São Paulo e como falta ônibus, a população vai espremida. Isso não é possível. Esgotado. A população precisa de dignidade humana para trabalhar. Tempo esgotado para o candidato Luciano Pacheco. Eu quero agradecer ao candidato Luciano Pacheco. Durante a sua resposta, o candidato Diego Tavares pediu direito de resposta e foi negado. Não foi concedido direito de resposta. Quero agradecer a ambos os candidatos. Podem voltar aos seus lugares. Meus amigos, assim é que a gente encerra essa rodada simulada de um debate. Como seria um debate a prefeitura de qualquer lugar ou a prefeitura do Tá na Roda? A gente fez aqui essa simulação muito rápida, de surpresa, com todos os nossos comentaristas, justamente para entender quais são as dificuldades de se elaborar uma proposta, se elaborar uma pergunta sobre determinado tema de interesse da cidade, de resistir às provocações do adversário, de não se desestabilizar, e por isso é que a gente propôs essa rodada, claro que com muita brincadeira, né, brincadeiras à parte, com simulações aqui de todos os nossos participantes, a gente tire alguma reflexão.